essa mesa que eu vou mediar é a mesa Meu Corpo, Meus Versos, e eu sempre entendi a FLUP como uma vanguarda, né? Eu sempre entendi que ela era vanguardista em muitos assuntos. E uma vez, conversando com o Júlio e com o Écio, que sempre vai estar presente aqui com a gente, eles disseram que se ela perdesse essa característica, deixaria de ser a FLUP. E aí hoje é uma honra e uma alegria imensa estar aqui e poder ajudar a escrever um pouco dessa história com essas mulheres incríveis que estão aqui do meu lado, que são a Aku Anaru e a Preta Rara. A Aku é uma rapper, produtora, ativista e uma pesquisadora acadêmica. Ela já se apresentou em mais de 50 países, tem 3 álbuns lançados e está sempre em diáspora, tendo sido palestrante convidada nas mais importantes universidades do mundo. E a Preta Rara é uma rapper, professora, modelo, ativista, escritora. Essa mulher maravilhosa que está aqui do meu lado, e ela está lançando esse livro dela, o Eu, Empregada Doméstica, e está sempre em diáspora também, fazendo esse trabalho incrível. E aí, eu costumo dizer que os nossos corpos são corpos políticos, né? E a gente tem esse corpo político só por existir e por estar aqui hoje, e isso já por si só já é um desafio. Mais cedo a gente estava conversando, e eu estava conversando com a Aku, e ela me perguntou como é que a consciência das pessoas se dá aqui no Brasil, como é que elas tomam as ruas com os seus corpos e tudo mais. E aí eu queria saber agora delas, então é uma pergunta que vai valer para elas, para a gente tentar entender quando é que elas descobriram que o corpo delas era um corpo político. Eu queria começar com a Aku, né, aqui, porque ela vem de mais longe, então, para a gente ouvir ela, como é que você descobriu que teu corpo era político e como é que você começou a trazer isso para a sua arte, para o seu trabalho artístico? I think that, well, let me take this off. I think first through reading. I grew up in a black community with very strong women. The women were in charge of everything. That was not questioned. It wasn't debated. It was just normal for us. So, you know, these women taught me everything. They fed me, they nurtured me. And we would always have conversations about the experience, what it means to be black and female in our country. I think as, you know, coming of age and growing and reading people like Audre Lorde and June Jordan, Bell Hooks, and all of these amazing women writers, Toni Morrison, may she rest in peace, sort of radicalized me and helped me to become politicized as I think about myself. And I think from that place at the center, everything that I create is informed by that consciousness. Certo. E como é que você conseguiu trazer isso para os teus versos? Quando você está no palco, quando você está ali um corpo negro existindo e versificando, como é que é essa transição entre toda essa política que envolve isso tudo que você acabou de contar e você está ali se apresentando? Well, to be honest, when I'm performing, I become something else. It's like a braid, it's like emergence. I become the music. I seek to become one with the artistry. So it's not necessarily a conscious thing, but to get to a place where I could have the courage to be myself, fully myself, to carry the story of my people, to honor my ancestry, the power of the ancestors through the music. I guess it's just a part of the life journey of being situated in this body. And also through a lot of prayer and being in community with people who really love and support me, saying I can be myself completely at home, I can be myself completely in the world, and that I'm guarded and I'm protected, and there are people who love me as I tell my story, as I speak this truth,
there are other sisters, other brothers in the world who feel exactly what I'm saying, and they're with me. That gives me the strength and the courage to continue forward. Certo, muito obrigada. E, Preta, eu queria saber de você como é que isso também se manifesta, como é que você entendeu que você tinha um corpo político e começou a fazer arte com esse corpo, como é que você traz isso para a tua arte? Como é que você incorpora, então, o teu corpo na tua escrita, no teu rap, na tua militância? Sim. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Estou muito feliz de estar aqui nesse espaço e ver quantas pessoas iguais a mim, né? É sempre um questionamento que eu faço de chegar nos lugares e ver se tem pessoas iguais a mim. Aqui eu vejo várias e me vejo em todas. Essa questão de ter um corpo político foi numa época de que a gente vai fazendo diversas coisas sem saber o nome, né? Quando minha mãe falava que eu não podia abaixar a cabeça para cara nenhum, falava várias coisas, eu não sabia que o que ela estava fazendo era feminismo negro e nem ela sabia que o nome disso era feminismo negro e tudo mais. E essa questão de se entender no mundo que meu corpo é político, acho que se deu muito cedo de perceber que o quanto o meu corpo incomodava nos espaços que eu ocupava, tanto na escola, depois eu achei que na universidade não ia ter esse tipo de problema, porque as pessoas iam me ver como a preta universitária. Só que não está escrito na nossa testa, né? Não está escrito na testa. E eu achei que a maioria dos meus problemas eles iam ser sanados quando eu ingressasse na universidade. E muito pelo contrário, se manter naquele espaço mega elitista, branco, foi mega complicado. E todas as minhas vivências também se deram através do papel e da caneta, que eu sempre tive esse contato muito forte com o papel e com a caneta, que era uma forma que eu tinha de desabafar, de dar risada, de trocar ideia, de falar sobre as minhas vivências. E essa questão de entender o meu corpo político é entender que eu sou uma mulher preta, gorda, sim, e estarei ocupando todos os lugares também. E esse ocupar os lugares não é uma questão de querer ocupar os lugares sozinha, saca? Que é uma das questões que eu vejo também. Porque parece que quanto mais você assente socialmente, você entra num rolê que só tem você, né? E aí construir essas narrativas com pessoas iguais também faz com que você chegue a outros lugares e não chega sozinha. Então, tudo isso, dessa questão do corpo como um ato político, as minhas roupas, o meu cabelo, as minhas vivências, é tudo um ato político, porque eu acredito que, através do incômodo, a gente consegue obter mudanças, né? Então, por exemplo, quando me chamam para falar nas universidades, e aí eu vou falar da mais forma... na gíria mais pesada que eu sempre falo em todos os lugares. Porque, como diz o grande pensador contemporâneo Pedro Paulo, mais conhecido como Mano Brown, não é gíria, é dialeto, né? Então, eu lembro que, por muitas das vezes, eu estava ocupando diversos lugares, sei lá, na universidade, as pessoas falavam algo que eu não entendia, eu era obrigada a anotar aquilo para poder pesquisar. Então, eu faço esse caminho inverso também para as pessoas quando não entendem, quando a gente fala rolê, tá ligado, de fazer esse caminho também. E aí todos nós aqui somos pessoas políticas, o nosso corpo é político e estaremos incomodando em todos os lugares, porque todos os lugares também são nossos. E como é que é o teu processo criativo? Porque eu sinto que tudo que a gente cria e tudo que a gente faz no mundo passa pelo nosso corpo, passa por quem a gente é e por esse corpo que a gente está habitando. Então, a gente sente, inclusive fisicamente, tudo que é, seja de bom ou seja de ruim. E como é que é esse processo criativo da Preta Rara? A Preta Rara, que é rapper e que também fez um livro colhendo depoimentos. Como é que se dá teu processo criativo? É de um incômodo que você sente no teu corpo ou é de um incômodo que você observa no corpo das suas pares? Como é que vem isso para você? Sim. Bom, a minha música, eu produzi o disco em 2015, se chama Audácia, né? Tá aí nas plataformas digitais e tudo mais. E a minha música, ela sempre veio a partir das minhas vivências. No começo, eu não tinha muito uma preocupação com o que o outro ia pensar e com o que o outro ia sentir. Porque eu ia fazendo as paradas a partir das coisas que acontecia comigo e no meu quarto, tá ligado? Na minha casa, na minha quebrada, lá na periferia de Santos.
E aí, quando essa música começou a encontrar outras pessoas, e outras pessoas pretas, mulheres principalmente, a galera vinha e falava, meu, o que você está escrevendo, eu passo por isso também. Aí você tem o primeiro susto, né? Tipo, nossa, mas peraí, algo que eu estou vivendo no meu quarto, na minha casa, na minha cidade, a mina que mora lá em Manaus também está vivenciando disso. E aí eu comecei a ter uma preocupação, tá ligado? Porque eu falei, caracas, então as pessoas vinham falando, nossa, sua música transformou minha vida, eu resolvi não desistir porque escutei a sua música. Aí eu falei, caracas, essa parada é mais forte do que eu imaginava, né? Então eu tenho que ter um certo compromisso, e um compromisso para além das minhas expectativas e tudo mais. E aí, hoje em dia, eu entendo esse lugar no mundo e o poder que tem as escritas e as músicas também, né? Por exemplo, eu nunca tive ainda a oportunidade de colar em um país de origem africana, mas a minha música toca nas rádios comunitárias de Moçambique, de Angola. Massa. Então, o poder que as músicas, a literatura, a escrita tem de ultrapassar fronteiras, né? E aí, hoje em dia, tem esse compromisso. Mas eu estou vivendo um momento bem punk da minha carreira, nessa questão de criar, nessa questão da criação literária, de criar um novo disco, que já estava tudo organizado na minha vida, porque com relação à música. Meu disco é de 2015, e aí eu falei, não, quero lançar outras músicas falando de outras vivências, porque nós, povo preto, não somos só dores, tá ligado? Eu estou cansadona de falar sempre a partir do meu lugar de dor, do meu lugar de opressão. Cara, mesmo a polícia atirando todos os dias na gente, mesmo a bala perdida que sempre atinge o nosso corpo, a gente ainda encontra espaços para sorrir, para trocar afeto, do afeto que afeta. Que eu tenho certeza que o afeto que afeta, que todo mundo vai sair afetado daqui hoje, de alguma forma. E aí já estava tudo pronto na minha mente para poder falar sobre outras vivências, mesmo sangrando ainda, mesmo morrendo todos os dias. E aí, quando você se depara num dia, você acorda e aí recebe uma mensagem do seu amigo Raul Santiago, que é daqui do Rio, falando sobre a Ágata, tá ligado? Então, eu tô nesse momento, assim, será que eu crio uma utopia para falar de outras vivências? Ou eu dou continuidade no que eu comecei lá com o meu disco? Porque eu queria muito que meu disco fosse ultrapassado, tá ligado? Eu queria que os problemas que eu relato no meu disco em 2015, a gente nem precisaria mais estar falando em 2019. Só que o que eu escrevi em 2014 e produzi em 2015 é muito atuante ainda em 2019. E aí eu estou vivendo esse conflito de como dar sequência nas minhas produções musicais sem vivenciar e falar a partir das minhas dores. Aí eu estou dividindo isso aqui com vocês. Eu queria entender como é que... Eu acho muito legal você dividir isso com a gente, porque eu acho que é um incômodo que muitos artistas têm, especialmente artistas negros no Brasil. Tudo bem, vamos deixar ele aqui, a gente reveza isso. Não está funcionando aquele lá. Que muitos artistas negros têm, de tipo, eu falo de um corpo que sofre ou eu falo de um corpo que também é celebrativo, né? E eu queria te ouvir sobre isso, Akua. Como é que é? Você que já fez show em 50 países, uma pessoa que viaja e circula muito, como é que vem isso para você, essa representatividade, e como é que você escolhe esses temas? Falar de dor ou falar de amor, sendo uma mulher que está em diáspora? Well, the thing is, I love to write about love, to be honest. Like, this is hip hop, but actually I'm a romantic. You know what, I can't talk and listen to the translation, hold on. You're doing a wonderful job, you're throwing me off, hold on, sorry. Let me put this. I think of myself as a romantic lyricist. Right? I love to write about love, sex, intimacy, tenderness. Like, I feel like in those spaces, I write at my height. I write my deepest, and I feel that I'm my best, right? But I write about other things. That's important. If you follow my music,
you notice that I always write about love. I think I do. But, you know, at the core, even when we're talking about the pain and the suffering, it's rooted in love. I'm telling a story because I love my people. I love this body. I love this skin. I love this nose. I love this positionality within the diaspora. I love the African continent. I love black women. I love black men. I love everything. You know what I mean? Like, I love the expression, what it means to be black, what it means to exist, to continue to move in resilience, the power, the joy in the midst of the trauma, the pain, the struggle. And I agree with what you said, and I really appreciate what she said, which was, it's not just about the pain. It's not just the trauma and the suffering. It is the power, it's the resilience, it's the joy, it's the profound creativity. Wherever you go across the world, we're just a creative people. We just produce, and we're preyed upon, and everything gets extracted, but yet we produce even more. Just is unending, and it's infinite. So where do I find my themes? I mean, I feel like they find me. Sometimes I'm not thinking so with such intention, you know? Sometimes there's an experience that just troubles me so much. I feel so frustrated or so powerless, or I'm so hurt or so angered by the experience that I'm compelled to write. Other times when I write, I want to channel across space and time. And I love to write stories, and I can tell the story of something that happened to my great-grandmother, 60, 70 years ago. I want to challenge myself as a writer to write in the most expansive ways possible as I chronicle the black experience as I inhabit it. Certo, obrigada. Só um minutinho. Fico nessa luta eterna aqui com o fone. Tira e põe o fone. Ô Preta, eu queria saber mais um pouco sobre isso, porque você falou sobre, né, esse lugar e o lugar da dor e tudo mais, mas você foi uma catalisadora de muitas dores quando você escreveu o seu relato sobre ter sido uma pessoa que foi uma empregada doméstica e está num outro lugar hoje. E aí você recebeu tantos relatos que se tornaram um livro, que é o livro que você está lançando aqui hoje, e que tem muito de dor, mas também tem muita beleza e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouco sobre o livro, sobre essa experiência, e até pedir para que você pudesse ler um trecho para a gente falar um pouco sobre isso, que eu acho que é um tema que é importante e caro. Sim. Bom, o livro, ele deu... Antes do livro, né, veio através da criação da página no Facebook, em 2016. Eu fui empregada doméstica durante 7 anos aqui no Brasil. E eu pude entender o que é a família tradicional brasileira, né? Não a família tradicional de verdade, né? Que a família tradicional de verdade é a família indígena. Não é essa, infelizmente. É a família tradicional brasileira, da branquitude elitista, lá na minha cidade. Eu trabalhei durante 7 anos como trabalhadora doméstica lá, porque eu demorei muito para entender que currículo com boa aparência nunca era personificada numa pessoa igual a mim. Então, depois de ter entregado diversos currículos, não me chamavam nem sequer para uma entrevista. O único lugar que me recebeu de braços abertos, até se eu quiser voltar, tá lá esperando, é a casa de família. E aí eu pude entender o quanto o Brasil ainda vive esse ranço colonial, né, de uma abolição não conclusa. O que eram as escravizadas domésticas, hoje são as trabalhadoras domésticas. Uma profissão onde as pessoas falam que é uma profissão como qualquer outra, porém eu desconheço, né, não conheço ninguém que deseja isso para o seu filho, que paga a escola cara, para que ele possa crescer e limpar e deixar tudo organizado. E em 2016, eu não era mais trabalhadora doméstica, fiquei 7 anos. Depois eu consegui ingressar na universidade, me formei em História. Até o 1º ano da universidade eu ainda era trabalhadora doméstica. Isso em 2009. Em 2016, eu criei a página, né, Eu Empregada Doméstica. Eu estava em casa,
no momento que eu chamo de ócio criativo, no qual a gente fica correndo sempre atrás da grana, né? Sempre a gente está correndo atrás da grana para pagar o aluguel, para sobreviver. Nem todo mundo, né? Mas a maioria, a parte maior da população, sempre esses corres atrás de grana. E aí eu estava deitada em casa, olhando para o teto e lembrando das coisas que eu já tinha sonhado. E eu lembrei que eu sonhava morar em frente à praia. E nesse momento que eu estava sentada no sofá, eu estava morando em frente à praia, num cubículo minúsculo, muito pequeno, mas pequeno mesmo. Mas estava bem linda, bem bonita em frente à praia. E aí, com isso, veio também as lembranças de coisas que eu já não lembrava mais. Estava engavetada lá dentro de mim, que era essa questão do trabalho doméstico. E aí eu lembrei os lugares que eu já tinha trabalhado. Aí fui lembrando das minhas patroas, fui lembrando das coisas que tinham acontecido. E aí eu falei, caracas, velho, eu vivia um lugar mega opressivo, de mega opressão e nem entendia. E aí, como eu utilizava as redes sociais já naquela época como uma grande terapia coletiva, sempre postava lá, esperando que pessoas estivessem vivenciando coisas iguais a mim, eu resolvi colocar o meu relato lá no perfil, que era referente ao meu último emprego como trabalhadora doméstica, no qual eu fui contratada para ser cozinheira, só que eu não podia me alimentar da própria comida que eu fazia. E a minha patroa também, ela não me dava vale alimentação e tudo mais. E aí ela pediu para eu levar a marmita. E aí, logo depois, quando o dia que eu levei a marmita, ela recebeu uma visita em casa, e essa visita, até hoje, não sei porquê, ela entrou na cozinha e viu que... Sim. E viu que eu estava me alimentando num pote. E aí ela perguntou o porquê. E aí eu falei que não podia me alimentar lá e tudo bem. E aí minha patroa me mandou embora porque eu estava expondo a família dela, né? E aí eu coloquei essa história exatamente nas redes sociais e falei que se tivessem pessoas que tivessem vivenciado a mesma coisa, que utilizasse a hashtag #EuEmpregadoDoméstica, porque ali eu estava falando em primeira pessoa. E aí, depois de 24 horas, isso viralizou. Esse relato teve mais de 10 mil compartilhamentos, quase 50 mil curtidas, e as pessoas enviando muitas coisas. Como tinha um espaço grande, que eu já não era mais trabalhadora doméstica, e graças aos orixás, ninguém da minha família era trabalhadora doméstica, ninguém mais nova do que eu e ninguém mais velha, então eu perdi o contato. E não sabia que, ainda em 2016, naquela época, existiam mulheres vivenciando as mesmas coisas que eu estava vivendo há muito tempo atrás. E aí, para minha surpresa, os relatos eram: ontem eu não pude me alimentar, ontem eu não pude utilizar o elevador social, o elevador de serviço estava quebrado, como eu sou empregada, eu não pude utilizar o elevador social. E aí, com isso, viralizou muito rápido. Primeiramente, quem me chamou na internet para uma entrevista foi a BBC de Londres, depois a DW, uma TV na França. Falei com diversas mídias internacionais. Aí passou 4 dias, o Brasil... a mídia brasileira, né? Existe trabalhadoras domésticas vivendo nessas condições análogas à escravidão? Sim, bebê. 2016, vocês estão aonde, né? O que vocês estão vivenciando, o que vocês estão vivendo? E aí, nisso, eu comecei a falar, e também parte da mídia começou a direcionar o meu discurso para o caminho da meritocracia. Como se todas as mulheres pretas tivessem as mesmas oportunidades. A Preta Rara conseguiu entrar na universidade, ela era empregada doméstica, então todas as mulheres pretas vão conseguir. E também para um outro caminho de percussora. Não, a Preta Rara é a primeira mulher preta a falar sobre trabalho doméstico. Bebê, quem são vocês e quem sou eu na fila do pão? Existiram diversas mulheres que vieram antes de mim, como a Laudelina de Campos Melo, uma mulher preta, criadora do primeiro sindicato das trabalhadoras domésticas, como a dona Cleusa, ex-presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, mulher preta também. E aí eu comecei a falar sobre isso e pesquisar. E aí eu cheguei a dados que eu não queria chegar, tá ligado? Que realmente essa profissão no Brasil, ela é hereditária para as mulheres pretas. A minha avó foi empregada doméstica. A minha mãe foi empregada doméstica. E aí a única coisa que sobrou para mim foi ser empregada doméstica.
E aí eu fui atrás de dados, né? Porque quando a gente fica falando de diversas coisas que a gente vivencia, as pessoas pensam que é uma história contada, inventada, uma história com E não uma história com H. E aí, segundo os dados do Diese de 2013, 8 milhões de trabalhadoras domésticas existem no Brasil, e desses 8 milhões, 78,8 são de mulheres pretas. Então, é uma classe que tem cor, tem gênero. E aí fica mega explícito o porquê ainda vivemos nessas condições análogas à escravidão aqui no Brasil, né? Porque, com certeza, se fosse 78,8% de mulheres não negras nessa categoria, nós já tínhamos avançado muitas coisas. Muitas coisas. E aí o livro é retrato de tudo isso que eu pesquisei, dos relatos que eu recebi na página, e aí traz também a narrativa tudo em primeira pessoa, a história da minha avó, a história da minha mãe e a minha história também, para falar também dessa questão do trabalho doméstico ter cor, ter classe, e gerar esse incômodo também, né? Porque quando a gente fala dessa patroa, as pessoas pensam que é alguém muito distante, sabe? Aquela mulher lá da direita, muito distante. Eu estou falando da mulher branca de esquerda também. Muitas vezes que está trabalhando comigo do meu lado, que me apoia, e que numa festinha famosa de uns achistas aí que eu estava, reclamou que teria que registrar a trabalhadora doméstica depois da PEC das domésticas. Então, o livro é para gerar esse incômodo, porque eu acredito que através desse incômodo a gente consegue obter mudança, saca? Ser aquela pedra do sapato mesmo para falar o quanto essa profissão ainda tem esse ranço colonial, porque não basta chegar na casa de vocês e limpar, né? Tem essa questão de servir. Quantas vezes eu estava limpando lá o quarto, minha patroa me chamava para pegar um copo de água para ela e ela estava sentada em frente à torneira. Então, tem essa questão, esse ranço do servir e essa questão de taxar os lugares também, né? Aqui no Rio de Janeiro eu vejo muitas babás vestidas de branco, quando eu estou aí dando uns rolês na praia, no aeroporto. E aí o uniforme é o quê? O uniforme, a uniforme é para poder padronizar e falar que aquela pessoa é daquela seguinte profissão, sei lá. Né? E aí aqui no Brasil tem essa questão de achar que essas trabalhadoras são propriedade privada dos patrões, né? Então é para demarcar mesmo que jamais essa mulher preta aqui, ela cuida dos meus filhos, ela não é minha amiga. E é chique, né? Eu tenho uma babá para cada filho. Então é esse resquício que existe no Brasil, e o livro está aí para gerar esse incômodo com diversas teses de mestrado, doutorado, pesquisa, conversas de várias trabalhadoras domésticas falando sobre esse não lugar. Muito importante. Enquanto você pensa num trecho para ler, eu vou perguntar para a Cua. Enquanto isso, a gente estava conversando mais cedo, né, nós três, sobre a mesa, e a Cua falou sobre o feminismo e sobre a reivindicação do direito das mulheres brancas de trabalhar, enquanto mulheres negras nunca tiveram essa oportunidade de escolha e tiveram sempre tendo que trabalhar, né, sendo escravizadas de diferentes formas. E a Preta traz isso... Vai cair o microfone. E a Preta traz isso no livro, inclusive no subtítulo, né, falando sobre que o quarto da empregada é a senzala moderna, né? Então acho que a gente ainda patina muito nesse lugar. E eu queria que você falasse aquilo que você falou no almoço, Cua, sobre esse lugar do feminismo branco e esse lugar da mulher preta que nunca teve a escolha de trabalhar ou não, mas sempre foi forçada a isso. Well, yeah, I mean, we've had conversations. There's always this conflict within, conversations about feminism. And that's the reason why we call ourselves black feminists, to make a distinction. I mean, if you look at in the United States, like white women fighting to work, or some of the things that white women were fighting for, it was like they just couldn't see. They didn't see it wasn't an intersectional feminism. For us as black women, we've always worked. I can recommend Angela Davis has a brilliant book called Women, Race, and Class. Brilliant book called Women, Race, and Class. And this book lays it out, a history of black women in America. For us, up until, let's say, the 70s, for example,
the majority of black women, I think upwards of probably 80%, but I'm sure there's probably a historian in the house who can give you a more accurate statistic, but you know, a large number of black American women, of the black American like female class, worked as domestic workers. We've always worked. So this struggle for us to join the workforce, it was a completely different, it's just a completely different machine altogether, you know. Our fight was always one of dignity, of integrity, I mean, the list goes on and on. I'm just completely blown away by the translation and everything that Preta just said, because I feel that there's so many similarities with my own history. But yes, black women, we've always worked. And even during slavery, if you read this book, you know, we worked alongside men on the fields. So we never had the privilege of choice. Certo, obrigada por essa reflexão que vai ficar reverberando muito tempo aqui ainda para mim. Preta, você pode ler um trecho? Porque daí a gente encerra esse assunto e tenta ir para outro. Bom, os relatos na página e os relatos do livro são anônimos. Estava namorando um cara e acabei engravidando. Eu morava no serviço aqui em São Paulo. Sou da Paraíba. Fui contar para minha patroa que estava grávida e ela mandou eu abortar, já que não tinha lugar para morar a não ser na casa dela. Disse que eu não abortaria. Passou quase 2 meses me humilhando. Quando num dia ela viu que estava com dor no estômago e resolveu ser gentil comigo e fez um chá e eu tomei. Horas depois senti uma cólica muito forte. Por horas me deu uma diarreia muito forte e eu acabei perdendo meu filho. Dias depois, ela com um sorriso no rosto disse que salvou minha vida, falando que aquele chá que eu tomei era de uma erva abortiva, que a avó dela tinha ensinado. Isso aconteceu em 2014 e eu sou mega destruída ao lembrar disso. Infelizmente, eu continuo sendo doméstica e nunca contei para ninguém da minha família essa história e não tenho filhos. É muito pesado. Quer falar alguma coisa sobre isso, Akua? No, I'm just, it brings up a lot. You know, there are people who are interested in studying black culture, studying black people's lives and black experiences. Obviously, for me, I'm interested in the history and the cultures of my people. I'm interested in the lives, the experiences of women across the and on the continent. But, you know, when I hear this, it's not like I'm hearing something outside of myself, you know. There's some kind of emotional trigger or some response. So I need a moment just to process what I feel just as a result of hearing the translation, you know, it's difficult. I have a question for you. Can we do that? Yeah. Claro. Are y'all following this translation? What is the process for you as you collect these testimonials? How do you exercise self-care? Because just hearing that, there's a response for me. I don't know about the people in the audience, but just hearing that, you can imagine as she drinks the tea, I see my grandmother, I see my great-grandmother, I see myself. Is it just me? By show of hands, do y'all feel what I feel, or is it just, oh, it's beautiful to not be alone. I wonder for you, how do you, because I feel that self-care for us as black women is so important. And we live in a society that has taught us as women that prioritizing everyone else and everything else is almost like what constitutes femininity. It's what constitutes what it means to actually be a woman. So I wonder for you, my dear sister,
How did you exercise self-care? What was the process for you as you collect these stories, as you try to find a way to find language to produce this text? Because I can imagine, just as I'm hearing it, it's difficult. So can you tell us a little bit about what your experience was and what toll did it take on you psychologically, psychically, spiritually? I mean, if we go into Ogun, Oshun, Shank, like to what levels did you embody that, and how did you practice self-care in the process? Sim. Bom, deixa eu só tirar aqui. Reunir esses relatos e ler esses relatos desde 2016 foi e está sendo e continuará sendo um processo bem solitário e doloroso mesmo, porque tem coisas que eu já vivenciei, né? Eu me vejo em diversos relatos, e tem coisas que eu não vivenciei, mas tenho a empatia de me colocar nesse lugar. Principalmente nas histórias de assédio sexual, muitos e tal. Eu nunca passei por isso, porque também nunca fui o tal do padrão de beleza esperado, né? Sempre fui gorda e tudo mais. E em 2016 eu recebi uma ajuda de uma psicóloga preta que entrou em contato gentilmente comigo, falando: como que você está? Eu estou lendo aqui os relatos, mas eu quero saber como que você está. E aí eu comecei a fazer a terapia desde aquela época. Hoje em dia eu ainda continuo fazendo terapia com outra mulher preta, gorda, lésbica. Sempre bom pontuar isso. E que me dá subsídio para eu poder me entender no mundo também, né? Então, quando foi para construir a parte do livro, eu fiquei muito mal, desenvolvi várias paradas sinistras, de não querer ver ninguém, de uma tristeza profunda, mas que foi fundamental ter pessoas pretas, amigas, próximas, saca? E criar espaços de afeto também, que é algo que eu venho falando muito. Porque em diversos lugares por onde eu passo, as pessoas querem falar sobre as coisas que eu falo na internet, sobre racismo, sobre dores, sobre trabalho doméstico, e eu me via muito sozinha, muitas das vezes, em São Paulo, de criar espaço para dar risada, para falar de qualquer bobeira, sabe? Para ouvir música e falar sobre a música, nada ligado a uma causa. E aí eu vi o quanto importante é isso também e o quanto é necessário, saca? Eu crio vários espaços de afeto na minha casa, convidando pessoas. Eu sou taurina, né, gente? Então tudo é no meio da comida, né? Então, eu gosto muito de cozinhar, isso é uma terapia também para mim. Então, eu chamo as manas, as mona, os manos lá para casa, para a gente ficar trocando ideia, dando risada, que é importante também esses espaços de afeto, né? Porque o processo do livro foi punk. E a página, ela continua, tá ligado? Tipo, eu recebo, em média, de 10 a 15 mensagens, e-mails todos os dias, e pedido de socorro todos os dias. Desde trabalhadora, umas 2 semanas atrás, que me mandou um e-mail falando que ela deu atestado médico para a patroa, e aí ela perguntou: Preta, eu entreguei o atestado médico para a minha patroa, porque eu faltei porque eu estava doente. Só que ela quer que eu vá final de semana para poder cumprir o horário que eu não fui. Eu tenho que ir, ela está falando para eu ir meio período no sábado, meio período no domingo. Então, são perguntas como essas, desabafo, mulheres que estão desesperadas, que não querem estar nessa condição. Então, realmente, ter o afeto preto, ter o afeto das mulheres, nesse momento, das mulheres mais próximas, assim, foi essencial para que eu não enlouquecesse, né? Porque é algo que o sistema quer, né? Que a gente enlouqueça. Então, cuidar da sanidade mental foi mega importante também dentro desse processo. Obrigada. A gente tem uma escritora aqui no Brasil, que é a Conceição Evaristo, que inclusive é muito celebrada aqui, não sei se a Alcoa conhece, mas uma vez eu assisti uma mesa com ela, e ela falou que onde ela estava, ali no meio de pessoas que foram para assisti-la, e no meio de escritores e tudo mais, era um espaço muito seguro, onde ela se sentia muito querida e tudo mais, mas que quando ela sai dali e ela vai atravessar a rua e vai entrar num shopping, ela sofre com todo esse racismo,
e com tudo mais, que ela deixa de estar naquele espaço onde ela é a Conceição Evaristo e volta a ser só um corpo no mundo e um corpo que é marcado, um corpo que é um alvo, um corpo que está ali e que vai sofrer por ser um corpo de uma mulher negra, idosa, e uma mulher que, né, enfim. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês justamente sobre isso, né? Acho que a Cua levantou essa questão do autocuidado, e ontem também a Giovana Xavier falou na mesa de abertura sobre o autocuidado, e eu queria ouvir de vocês como é que... Você até já falou um pouco sobre isso, mas eu queria trazer um pouco mais para a arte, para o trabalho artístico de vocês, como é que a gente pode cultivar, então, corpos celebrativos a partir da arte. Eu sei que a Cua está fazendo uma exposição só com mulheres no hip hop, contando essa história. Eu acho que isso é muito importante, porque traz representatividade, e acho que é também uma forma de cuidar, não só de si, mas de outras. E aí eu queria ouvir mais sobre essa área de cuidado. Pode começar com você, Cua. Can you clarify the question? Me. Okay. For me, I travel a lot. So the first thing is I'm a traveler. You know, like I travel a lot. So I have to, I got to a point where, you know, as an artist, you show up and there are people who, they came to see you. They're happy that you're there, but they want something. They want your energy. They want to tell you a story. They want to take a picture. And it's beautiful. It's a gift. It is a precious gift. But sometimes the body is just a body. The body is just a body. The body gets weak. The body gets cold, the body gets tired. What is not possible for the body is not possible. And I had to get to a point where I understood that if I can't nurture myself first, I cannot sit on this stage and get on this microphone and offer myself to these lovely people if I have not prepared that for myself first. So for me, I have to have a very strict diet. I have to sleep 8 hours a night. I have to do something physical, whether it be yoga or something, in order to pull myself out of my head, because I'm a very mental person. Like, my imagination just runs completely wild, and I need to do something physical. I have to drink a lot of water. There's like a list of things that I have to do before I even leave my house. And I know that by not doing those things, I won't be in balance. And I have to tell people when I show up, look, this is very important for me. In order for me to be available to you and for what this is, I need to be able to do these things. And those people appreciate me enough to say, yes, we can help you to make this possible. Without that, I'm not able, you know? And I think for me to get to that place, it took me years. Because, you know, as artists, art is it's spirit work. This is spiritual work. It's a channeling. You open yourself up like it's like a portal. You open yourself up with something, I hope, something higher to come through. It's an offering, it's a nakedness. You offer yourself. But I have to be protective of that self. I have to guard myself like we guard these pieces of art in this beautiful museum. And I feel like for me, finding that balance and surrounding myself with people who love me enough to assist me as I navigate that balance. Once you're around people who say, okay, I know you're tired, but look, just in 3 hours, we can do this, you know, then you have to really rethink, this is not healthy for me. And another piece to this is I had to unplug myself, cut off my phone, get off the internet. I have to get offline, y'all. That Instagram, Twitter, it's a drug. It's extremely powerful, but it can be very unhealthy, very addictive. It literally changes your brain waves, like your mind's ability to focus as it processes information, and just reducing the amount of time that I spend
you know, interfacing with this phone. And then, you know, just adding on to what Preta said, being in community, being in conversation, like hearing you, I hear myself in everything that you said. I see myself in you. In your eyes, I see the sadness that I see in my own eyes when I look in the mirror, and there's peace for me in that, because I feel that even though I don't speak a word of Portuguese, ayo no fala, I don't understand, but somehow the spirit, as you said, the ancestral spirit is beyond any language. I understand you. I feel that you see me and I see you, and that's finished. And that is a form of beautiful, revolutionary self-care. Self-care is a form of resistance. And that's one of those forms. Muito obrigada, eu estou aprendendo muito aqui com vocês. Eu queria que você falasse um pouco também, Preta, mas puxando para isso, para a arte, assim, como é que a arte também pode sugerir, propor esses caminhos. Eu acho que você faz um trabalho interessante como influencer e tal, eu acho que é massa para falar disso. Essa questão de influência, acho que todo mundo aqui pode influenciar, né? Quando a minha mãe falava que eu seria o futuro do Brasil, eu falava, nossa, o Brasil se fudeu agora. Agora vocês estão fugindo. Só que aí eu entendi que a mudança do mundo é os lugares por onde a gente passa, né? E aí eu não estou falando de quantidade de seguidores, perfil verificado, não estou falando essas paradas. Estou falando o poder real de influenciar mesmo que a gente tem das pessoas, né? E falando essa questão de autocuidado, eu demorei muito tempo também para entender que eu não sou guerreira, eu não sou deusa, não sou maravilhosa, todo momento, sabe? Porque as pessoas, elas muitas das vezes jogam as expectativas dela em cima de você, como se você fosse sanar todos os problemas, como você fosse a grande salvadora da pátria, a grande salvadora das mulheres pretas e tudo mais. Não, não é isso. E eu me entendi no mundo nessa questão, sabe? Porque eu também estava meio que adoecendo. Que as pessoas falavam, você tem que fazer isso. Aí eu ia lá e fazia, não, mas você tem que fazer aquilo. E aí você acaba ficando numa confusão mental gigantesca. E hoje eu entendo que não, primeiro eu para depois outra pessoa, sabe? Essa questão dela falar de yoga, de treinar, foi algo também que eu gostava, sempre gostei de praticar esporte, voltei a fazer musculação, as paradas que eu gosto, porque resistência está nisso também, né? Não está só na resistência. Sim, sou resistente, mas também tem que ter resistência física para aguentar as paradas que estão por vir aí, né? Retomada do poder, a gente tem que ser forte também, não só mentalmente. Então, essa questão do autocuidado está presente também nessa questão, sabe? De aprender a dizer não, muitas das vezes, porque a gente fica com uma agenda gigantesca, tipo, mas eu não, mas eu tenho que ir. Não, cara, às vezes eu não tenho que ir em nenhum lugar. Às vezes eu tenho que estar em casa, sentada, sem fazer nada, sabe? Tomar conta de mim também. Porque eu sempre me doei muito para as pessoas, tanto no trabalho doméstico, quanto para os amigos, para a família, para a sociedade, enfim. E aí, a arte me ajuda também a me entender dentro desse lugar também. Então, a arte tem um processo também de cuidado, sabe? Principalmente algumas pessoas, alguns artistas que eu troco muito, que a gente compartilha das mesmas vivências, né? Que é a Bia Ferreira e a Dora Alice, que são as minhas irmãs na vida. É importante também estar com essas pessoas assim, por perto, sabe? Que aí uma chama a atenção da outra, uma puxa o balão da outra, para a gente não se perder no meio desse caminho também. Muito massa. Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês antes de abrir para o público poder fazer perguntas, que é uma coisa que a gente também conversou, que é sobre o machismo e o sexismo no hip-hop, e como é que vocês lidam com isso, e como é que vocês se fortalecem. Eu sei que vocês fortalecem outras mulheres, porque só o tempinho que a gente ficou ali para subir no palco, várias mulheres abordaram vocês, falando como vocês são inspiradoras para elas e tudo mais. Então, eu acho que vocês têm feito isso muito bem, mas eu queria saber como é que vocês driblam isso e
porque a gente sabe que é um meio que é muito difícil de lidar, enfim, de poder estar ali, sobressair e tudo mais. A Preta, eu sei que você enfrenta não só, por exemplo, o racismo, mas questões de gordofobia, então você tem várias barreiras para quebrar e ser essa pessoa que está aqui hoje. E imagino que a Cua também deve ter enfrentado e observa uma cena diferente, ou, enfim, que pode ser igual a que a gente tem aqui, mas queria ouvir sobre. Yeah, you know, it's not a man's world to me. You know, it's not a man's world to me. Like, that's not, it's clear that we live in a white supremacist, imperialist, capitalist patriarchy. Hip hop exists within that context. And as I was saying earlier, sometimes when we talk about hip hop, this black cultural form, it's like hip hop is a machine, a factory producing sexism, producing objectification of women, producing misogyny. Now we point at these black men and we say it's them producing this thing that we don't want, right? And I feel like we live within the white supremacist, imperialist, capitalist patriarchy. Hip hop is a part of it, just like, no disrespect, just like the church. I mean, can I speak freely here or what? I don't want to offend. Can I? It's like the son of Jacob, the son of Joshua, the son of Ezekiel, the son of Jeremiah. Where are the mothers and the sisters? Like, we grew up with every explorer, every person who was of any value in the society, they were white men. They did not look like me. They didn't look like us. They didn't speak for and to. I mean, they did speak about us as objects, you know, as they created us in their imagination. Hip hop is not the producer of patriarchy. Our fight is against patriarchy. Sexism is within that. It's like white supremacy, racism and how it functions within a white supremacist context. Sexism and how it functions within a patriarchal context. Like, this is the fight. So how do I experience it within hip hop is the same like what it means to be a black woman living in this body in the world. Like, I just wake up in the morning and I live my life. I just wake up every morning and I keep going. I just woke up this morning in lovely Rio de Janeiro, Brazil, and I'm sitting right here on the microphone speaking my truth because I'm living my life. Like, the only thing that I can do is create my music, fight in the way that I can fight, which is with this mouth, which is with these hands, which is with this brain, which is with this body, as I collaborate and combine with other people who think and feel the way that I feel to produce art, to produce images, to produce conversations, to reintroduce a reimagination of everything that we've been taught, ways to penetrate and to disturb, to take my sister's language, to disturb the language itself, to disturb the way that we worship, to disturb the way that we pray, to disturb how we speak, how we dress, how we enter, how we hold space. This is my way of trying to make sense of all of this that I've been working my entire life to unpack, to relearn, to dissect, to demolish, to disturb. Bom, na produção do disco foi bem punk, porque demorou uns 3 anos para conseguir produzir o disco, porque os caras queriam fazer da forma deles, né? E aí eu falava que a instrumental eu queria assim, eu quero meu beat dessa forma, e falava, não, mas não fica bom. E aí, até eu encontrar um cara parceiro que entendeu o que eu queria e tudo mais. E eu lembro que lá em 2005, quando eu comecei a cantar, lá na minha cidade, em Santos, nosso grupo era o primeiro grupo de rap feminino, e a gente tinha como
inspiração os caras, né? Então eles falavam das suas vivências e tudo mais. Eu lembro que a gente colocava umas roupas mega largas, coçava um saco que a gente nem tinha, porque os caras também faziam dessa forma, e a gente, para chegar como igual a eles, tinha que ser dessa forma para os caras poderem entender o que nós estávamos falando e não prestar atenção no nosso corpo. Em 2005, a cena do funk era mega da hora lá na minha cidade, tinha uma conexão muito forte com o Rio de Janeiro. Eu lembro que tinha o baile dos 10 MCs, era 5 de Santos, 5 daqui, 10, 15, 20, foi longe esse baile. E aí os caras falavam, pô, meu, vocês são da hora, toda gostosinha e tal. Para mim não, para as meninas que eram magras, né? Por que coloca a Preta Rara para cantar e vocês três ficam dançando, vai dar mais certo, entendeu? Do que vocês inventar de cantar rap, com essas roupas largas e tudo mais. E aí a gente teve que driblar isso para poder chegar em São Paulo, né? Porque lá na Baixada tinha essa história de que, e não só na Baixada, né? Acho que no Brasil, de que o rap em São Paulo, chegar em São Paulo é o grande triunfo. E aí lembro como os caras ficaram mega incomodados na minha cidade. E aí inventavam diversas histórias de que nós só tínhamos conseguido fazer show em São Paulo porque a gente transou com fulano, que transou com ciclano, e não pela nossa sagacidade, nosso poder e nossa cara de pau mesmo de chegar toda errada nos eventos, porque a gente falava assim, vai ter um evento não sei aonde, juntava uma grana e ia lá, pô, por favor, deixa eu cantar pelo menos uma música, não precisa me dar água, não precisa me pagar a passagem, não precisa dar comida, só quero cantar uma música. Foi assim que a gente chegou em São Paulo, e aí nesse evento tinha uma pessoa que me chamou para um outro evento e foi indo e tal, até chegar na Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, que foi de extrema importância, que lá na frente eu percebi que o que acontecia comigo enquanto mulher rapper acontecia com diversas mulheres pelo Brasil afora, e a identificação total com o hip hop foi quando eu ouvi a Nega Giza, tá ligado? Que é daqui, do Rio de Janeiro. Eu lembro que numa época onde não tinha internet, eu escutava as músicas dela, eu lembro da seguinte frase: chegou a negra na parada, exige o respeito. Aí eu, caracas, mano, quem é essa mina que chega assim, dessa forma na rima? E aí eu não tinha foto, não tinha internet, não sabia quem era, mas já sabia que ela era preta. Então opa, é preta. Então a primeira identificação. Quando chega a MTV em casa lá, deixa de ser canal fechado e passa a ser canal aberto, aí eu ligo na TV, tá passando o clipe Depressão, da Nega Giza, caralho, a mina é preta, é gorda. Não, muita coincidência, peraí. E aí foi essa identificação total, foi quando mudou a chave no meu discurso, que eu comecei a pesquisar as minhas vivências. Tipo, nossa, na música eu vou poder falar o que eu vivo, de ser mulher preta, gorda, as alegrias, as tristezas, as frustrações, os rolês, mega espelhada na Nega Giza. E aí uma das coisas mais bonitas que aconteceu na minha carreira, assim, tipo, eu nunca tinha assistido um show da Nega Giza, mas aí como o nome do disco é Audácia, né? Então eu tive a audácia de convidá-la a participar de um show meu lá em Santos, que aí para mim foi o melhor show assim da minha vida, que eu sou muito fã dessa mulher, que hoje em dia é minha amiga. E aí eu fiz lá em Santos, Preta Rara convida a Nega Giza. Eu lembro da ansiedade e a emoção de ver ela passando o som dela dentro do meu show, saca? Eu nunca tinha escutado ela ao vivo. Faziam 4 anos que ela não cantava mais. E aí ela cantou no meu show, e parte do show ela cantou as minhas músicas. Eu cantei as músicas todas dela, quase querendo cantar o disco todo. E foi uma parte mega importante. Tudo isso para falar o quanto dessa questão da representatividade é massa de fato, saca? Porque enquanto os caras queriam que eu me enquadrasse no que eles achavam certo, já existiam mulheres que eles também escondiam para que eu não soubesse, porque eles sabiam quem era Nega Giza, sabia quem era Dinadi, sabiam quem eram as diversas mulheres que tinha no rap, Sherry Line, Ruby, RPW, mas não apresentavam para a gente. Porque sabia do impacto que teria isso, né? Você ouvir uma mulher falando sobre as suas vivências é outro rolê. E aí essas pessoas são os caras que não colam nos meus shows quando eu faço na cidade de Santos ou quando eu lanço livro, mas é isso, né? Aí tem que lidar com a sagacidade de uma mulher preta que saiu sozinha da cidade para dar as caras no Brasil e agora para o mundo. É isso. Lidem.
Muito maravilhosa. Somos todas. Eu queria, acho que a gente tem pouco tempo, mas eu queria abrir para perguntas, porque eu acho massa poder dividir. Então, se alguém tiver perguntas, a Roberta ali tem o microfone e pode levar, é só erguer a mão. E não fiquem tímidos, né? Acho que é um momento legal, é hora de tirar dúvidas. Eu posso passar o resto da tarde aqui só focando com elas, que a gente já está meio comadre, então a gente já faz umas fofoquinhas. Mas eu queria dividir isso com vocês. Alguém quer perguntar? Temos ali uma pergunta. Ok, obrigada. Eu queria perguntar. I wanted to ask to her. Posso falar em português? É para ela a pergunta. Para a Cua, tá. Pode ser em inglês direto? Melhor falar em Eu inglês? acho melhor você falar em português, porque a plateia pode entender. A Preta comentou bastante da trajetória dela, comentou agora dessa rapper que ela conheceu. Eu não conheço muito do seu trabalho ainda, então eu queria que você trouxesse um pouco mais de como é que é seu percurso na música, quais são as suas inspirações, quando é que você começou a escrever suas próprias letras, como é que você começou a cantar. Acho que pode ser uma partilha importante. Okay, I started writing when I was very young. So as a little girl, I used to love to write raps. First, I started writing poems as a small child, and from there, those poems turned to raps. And I was very blessed to be in a family where my mother loved it. So she would throw parties in the backyard and have people come, and I would just turn the party out. I would just get it real lit. Like, I'd get the crowd hype. My family is a real church family. So my grandmother would say, okay, if you like hip hop, then write a rap about Jesus and let's bring it to church. And I go to church and be like, if you love Jesus, when I say holla, you'll say Luya. And I'd be like, holla, and the crowd would be like, Luya. And I say holla, and the crowd say, yes. And then, you know, as I grew just traveling, it was like everywhere I went, somehow I attracted a crowd or a band or a DJ. It wasn't necessarily something that I was intentionally looking for. It was just something that always brought me great joy. Through traveling, recording music, I would sometimes carry a camera and I would start recording and videotaping myself, and then I would post it online, and then it would be like overnight 500 views, 1,000 views, 10,000 views, and then I would start to get requests like, can you come here and perform? Can you do this? Can you talk about your music? Can you share your music? It was like a path. It was like the path was already being cleared for me. I didn't know that I was walking on it, but it was like a path was being cleared for me. And somehow, I guess from that moment until now, this is what led me here. I believe in fate. I think somehow there was a path written for me which had to do with music. And I'm still here, so I hope I answered your question. Temos mais perguntas? Só erguei a mão, gente. Sério, vocês vão desperdiçar esses momentos. Ah, temos ali mais uma, duas, tá vendo? Foi só botar uma pressão. Boa tarde. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, eu só quero elogiar vocês, porque eu, enquanto uma mulher preta, gorda, você é uma inspiração muito foda, desculpa. Eu conheci a tua história através do Eu Empregada Doméstica, e isso tem... Então, quando você começou a falar muita coisa, eu comecei a lembrar de muita coisa que eu vivi com a minha mãe. A minha mãe, até hoje, ela é empregada doméstica, então... Tive momentos, e tem uma história que a minha mãe conta até hoje, que eu era criança, e ela sempre largava a calcinha para ela lavar, e ela disse assim, por que eu não posso ensinar minha filha a lavar calcinha se eu ensino a filha dos outros a fazer isso? Isso, para mim, é muito marcante. Então, eu cortei um dobrado para poder estar aqui hoje, para prestigiar vocês. A Cua, ela marcou um relacionamento inteiro meu, e inspiração. Não foi de sofrer, foi de apresentar e curtir os momentos. Então, eu só queria agradecer. Vocês são mulheres fodas, que o sagrado sempre acompanhe vocês. Muito obrigada mesmo. África em nós. Uou! Obrigada pela sua presença.
Som. Oi, então, queria primeiro dizer que eu estou muito feliz, né, quando eu vi que a Aqua viria. Eu sou super fã dessa obra, né. Primeira vez que eu vi, porque primeira vez que eu vi uma rapper falando poesia com um som atrás, falei, e o nome era Poesia, o nome da música, né? Aí já me marcou. A questão que eu queria perguntar, na verdade já foi respondida, mas queria um consenso, porque você disse que consegue escrever sobre amor, né? Eu tenho uns 10 anos escrevendo, eu não consigo falar sobre amor, é difícil para mim. Eu só falo sobre violência, infelizmente, que me atravessa. Então, é mais dizer como você encontra essa fortaleza para eu conseguir falar sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, para a Preta, que tive a felicidade de descer no elevador com as duas, uma energia maravilhosa, né? Mas também poder me dizer, assim, como esse processo, não só de escrita, mas de vivenciar essas violências nossas diárias e como nós podemos ser resilientes, né? A gente sabe que a música está nesse lugar. E é legal a gente ter dois paralelos entre diáspora, né? Para mostrar que Estados Unidos, Moçambique, enfim, e Brasil estão sofrendo da mesma forma, né? Mas como a gente pode fazer nossos quilombos culturais e também fazer a nossa comunidade preta ser forte. Então, acho que é mais uma provocação e um axé da minha parte. He gave me height. Woo! Yes. Sorry. Sorry, please. It's a question for you too. How do I manage to write about love? Oh, the thing is, whatever you write about, if you really inspect it, probably there's love woven within it, you know? Oh, sorry, I'm listening to this. I don't know to how I managed to write about love. I have to, because I feel like in this world that I create with my own words, I create this world through my language. This is where I'm free. This is where I find my liberation. Like, in reality, none of us, we ain't free. Some of us are in a bigger cage, but we're not free. But in this world that I create, I'm completely free there. I can be whoever I want. I can go wherever I want. And that is a lovely space. For me, when the theme is love, it's when I feel that I'm my best. But I don't know. We would have to have a longer conversation. Like, for me, I would say to you to write whatever comes out. You don't have to force it, that it's about love, or it's about this, or it's about that. It's like, what is coming out? What is coming out of you? To answer that through the language that you create. And then sometimes to leave it and come back to it. Because I found that there were pieces that I wrote 2 years ago, and I thought, and I just left it. And then I came back to it 2 years later, and I was like, wow, this is about love. This is about, I don't know, you find things that you didn't even know you were writing. There's so many things inside of it that you may not have been conscious of in the moment that you were writing it, because nothing is about just one thing. Everything is about the thing it's about on the surface, plus everything else. You know what I mean? So I thank you also for listening. I really appreciate you for listening. And I wanted to know Preta's answer to the question, because it's to find out, like, how do we manage to find the resilience to keep going. To be honest with you, I struggle myself. If you read the news, like, every day, did you see, I don't know if you're following what's happening in the United States. There was a white woman that went into this man's house and murdered a 28-year-old black man, and the judge came and hugged this woman. Like, I could tell you story after story after story after story about every day where, you know what I'm talking about, sis? Then the police officer in the same state just killed a black woman who was in her living room with her nephew. Like, it just doesn't end. So I'm looking to you also to answer the question, because, to be honest, it's real labor. Like, it's a full-time job as a black person to not lose my mind. I need to write about love to stay cool. For real, like, I had to do yoga this morning. I had to go to the gym last night.
I had to be a vegan. I had to drink chlorophyll, spirulina, wheatgrass, meditate, and pray in order for me to sit on this microphone and be cool. It is a full-time job just to maintain whatever this shit is. This is a battle. It is war, and it's a struggle just to stay cool, to be 100. So I don't know what the answer to that question is, because even me, I try every day to find how to maintain my own peace just to survive it. And day to day, it's different. Some days I'm more triggered than others. You know what I mean? Please get this. I hope this translation is 100, because I need you all to feel me. I need you to feel me. No, I'm looking to you to answer the question. We need Preta to answer the question and let us know, yes. Sim, também estou nessa busca dessa resposta. Mas acredito que criando espaços de afeto com pessoas que pensam iguais a você, saca? Porque, não sei, eu tenho tentado fazer um exercício gigantesco de falar sobre outras vivências, que muitas das vezes não são as minhas vivências. É como se eu me colocasse num lugar, num submundo, sabe? Num mundo que não houvesse essas violências que me atravessam todos os dias. Se eu não tivesse que passar pelo racismo que eu passei agora, vindo do aeroporto, de estar na fila prêmio, e uma mulher qualquer passageira falar que eu não deveria estar lá sem me conhecer, isso é diário em todos os lugares, saca? Então, estou nesse exercício de tentar criar um mundo onde eu não passasse por isso. Se não houvesse racismo, se não houvesse gordofobia, eu estaria falando sobre o quê? Eu estaria escrevendo sobre o quê? E aí é nesse treino que eu estou tentando fazer 2019 inteiro, saca? Mas aí vem essas notícias de diversos lugares, essas balas perdidas endereçadas sempre ao nosso corpo, que aí eu paro e falo, caracas, a letra já estava ali, pronta para ser escrita, a ideia da letra, nossa, eu vou falar sobre sexo explícito, sobre um boy, bababá, sobre uma mina, sobre, enfim, já estava criada. Aí eu recebo essas notícias e eu falo, nossa, será que eu vou escrever sobre isso mesmo, sendo que a bala está cada vez mais perto, sabe? O alvo está cada vez mais perto. Ou, aliás, eu sou o alvo todos os dias. Então, eu não tenho uma resposta assim pronta de como fazer. Mas eu estou nesse processo tentando criar, tá ligado? Esse ano eu recebi um convite muito legal. Foi o primeiro convite que eu recebi para falar não das minhas dores, saca? O Instituto Tomiotaki me chamou para analisar 2 obras de arte. E ainda questionei eles, tipo, por que eu? Mas como? Eu não sou crítica de arte, eu sou historiadora, sei lá, fiz 1 ano de história da arte, mas nem manjo desse rolê. Aí, não, eu quero a visão da Preta Rara sobre esses 2 quadros, e 2 quadros que não eram de artistas pretos, enfim. Era um outro mundo que eu fiquei tentando entender o porquê. E aí isso abriu um paralelo, assim, de que uma imaginação de que se eu não passasse pelas coisas que eu passo, que nós passamos todos os dias, talvez eu estaria fazendo isso, como as pessoas não pretas conseguem falar de diversos assuntos, né? Muitas das vezes assuntos que nem cabem a elas, elas também falam, né? É isso. Ok. Tem mais uma. Não fui eu dessa vez. Não foi a gente agora. Tem mais uma pergunta ali. Jeff. Olá, olá. Então, eu estou muito feliz em estar conhecendo vocês hoje. Eu estava ansiosa para vir, para participar dessa mesa, porque a minha área de pesquisa é sobre mulheres surdas. E antes eu fiquei pensando
vendo televisão, vendo noticiários sobre a Oprah, que é uma referência. E assim, eu sempre vejo notícias sobre ela, os livros dela. O nome do livro que eu gosto, no caso dela, Cor Púrpura. E a história desse livro, eu comecei a pensar dentro das minhas aulas na faculdade. Eu faço mestrado. Tenho alunos especiais no mestrado. E explicando sobre a literatura. Sobre todas as mulheres negras. E eu fiquei impressionada. Porque, primeiro, eu li sobre a Angela Davis. E sobre Ribeiro. E outros diversos autores. E sobre a luta, sobre a tentativa, sobre a perseverança que elas têm, sobre a resiliência. E isso me deu uma consciência, porque eu sou branca, mas eu sou uma pessoa surda, que também sofre preconceito por conta da surdez. Então, é muito difícil, porque a gente, enquanto surda, não tem tantas informações, e vocês veem algumas mulheres surdas e também que são negras. Não sei se vocês conhecem alguma mulher que seja surda, negra, conhecem? E por isso que vocês, mulheres negras, têm essa luta e assim é bom também tentar ter essa visibilidade com as mulheres surdas negras que se espelham em vocês também, que fazem parte também, são militantes dessa luta. E querem fazer parte da história também. E assim, eu parabenizo o trabalho de vocês, que é incrível. E que a gente continue nessa luta. Obrigada. Tem mais uma. Lá atrás. Tem mais uma pergunta, Dia? Lá atrás, ali, ó. Aqui. Boa tarde. Bom, uma pergunta, assim, de forma direta, eu acho que a galera já está aqui acompanhando o movimento que está rolando, assim, né? De transformações e formas de alcançar uma autonomia erótica. Nós, mulheres negras, eu acho que bem mais adiante do que os homens, infelizmente, mas eu sinto que as mulheres negras estão procurando formas de autonomia erótica. A minha pergunta é até que ponto, ou como, melhor do que até que ponto, mas como a gente pode fazer da autonomia erótica uma forma de transformação e emancipação de nós, como um coletivo negro como um todo. Autonomia erótica. Você pode explicar um pouco mais? Porque... Eu acho que pensando no movimento lésbico, no movimento queer, no movimento que a gente busca, né, assim, de possuir os nossos corpos, né, de ter autoridade, autonomia e propriedade sobre os nossos corpos. E a partir dessa propriedade sobre os nossos corpos, a gente construir as possibilidades de nos realizarmos sexualmente. Então, partindo desse movimento, também como um movimento de nos transcendermos, de nos entendermos, de nos percebermos, de nos sentirmos. Como que esse movimento ele pode ser um movimento
também coletivo de nos transformarmos e emanciparmos como pessoas negras que buscamos emancipação no mundo capitalista. Emancipação do mundo capitalista também. Uau! Elaborando ainda. Mas fala da tua experiência enquanto empoderamento, enquanto uma mulher negra que sai... Nossa, eu buguei geral mesmo, estou aqui pensando. Porque é isso, né, também. Eu não estou presente em todos os campos, talvez eu ainda não tenha feito essa leitura, esse trabalho, essa pesquisa dentro de mim. Estou aqui reverberando. Pensando um pouco também assim, você, assim, em 2000 e, sei lá, bolinhas, me influenciou e me fez perceber muito, assim, como o corpo de uma mulher que pode possuir autonomia. Né? E vendo um pouco da história, assim, feminista, branca, né, de uma autonomia que se faz apartada de tudo, assim, que se faz apartada de um plano econômico, de um plano social. Então, assim, eu acho que o movimento de mulheres, quando elas procuram uma autonomia sexual, erótica, ela busca outros caminhos que não só o sexual. Então, assim, pensando num plano apartado dessa revolução sexual que se propôs à revolução feminista, as mulheres negras que agora estão nesse movimento, né? Eu sinto, pelo menos, como que a gente pode fazer desse nosso movimento um movimento coletivo, assim. Desculpa, gente. Eu acho que ela vai elaborar e te responder por e-mail depois. Não, pessoalmente, eu vou ficar aqui até amanhã. Mas essa questão da liberdade do corpo, eu demorei muito para entender que o corpo é meu, saca? Por muito tempo também as pessoas ficam colocando coisas e lugares onde você pode estar, de que forma você pode estar, trazendo, sei lá, pegando um gancho dessa aula que ela deu aqui, pegando um gancho de tudo isso, eu demorei muito para me aceitar enquanto mulher gorda também, né? E por conta desses padrões pré-estabelecidos de que o que é belo. Eu lembro que eu fazia um exercício com os meus alunos. Na primeira aula, eu perguntava para eles o que era belo. E aí, os alunos pretos, os alunos não pretos, sempre idealizavam uma mulher magra, branca, dos cabelos lisos, dos olhos claros, né? E aí, por muito tempo, eu acreditei que realmente o que era belo era isso. E aí, ir contra essa narrativa ter que aturar e lidar com os olhares também, né? Hoje em dia eu consigo trocar de igual nas ideias com relação ao meu corpo de boa, mas os olhares ainda são dilacerantes, né? Então, em diversos espaços, eu voltando a treinar na academia, os olhares são dilacerantes. Então, sempre eu estou com fone de ouvido para não ter contato com as pessoas, porque é sempre aquelas piadas e conversas gordofóbicas de que, eu estou malhando para perder o bacon, olha como eu estou gigante, e a pessoa usa número 38, saca? E por muito tempo eu achei que esses padrões pré-estabelecidos era o que era belo. Então, foi uma dificuldade enorme de se relacionar, de se entender, de estar nos espaços com o meu corpo da forma que ele é. Então, mostrar esse corpo também é um ato político, né? Por isso que diversas vezes, se eu estou na universidade, eu vou falar lá, eu vou de top, de shortinho, para causar esse impacto. Porque as pessoas também, elas têm a mania de atrelar conhecimento com as vestes, né? Aquela fulana ali é doutora, aquela fulana ali é professora. Cara, eu sou professora de biquíni, eu sou professora com roupa, sem roupa, entendeu? O que são as roupas, né? Para mim é um ato político, quando eu estou de turbante, quando eu estou, sei lá, com o cabelo que eu quiser colocar também. Porque as pessoas já pré-estipulam. Errado está quando a mulher preta tem que alisar o cabelo para se sentir inserida na sociedade, tá ligado? Porque tem essa onda também da ditadura digital, que a gente pode, que a gente não pode. Mano, se a mulher preta quer alisar o cabelo, o problema é dela. Se ela quer alisar porque ela acha que é legal, ou sei lá.
O foda é quando ela tem que alisar para arrumar um trabalho, para poder ser aceita nos espaços, entendeu? Então tem essa ditadura também de falar o que pode e o que não pode. E aí o meu corpo é um ato político de estar nesses espaços da forma que eu quiser, escrevendo livro, cantando rap, ouvindo funk 150 BPM, sempre. Faz parte. Para manter a sanidade. Que as culturas periféricas também são culturas, né? E aí a periferia somos múltiplas também, né? Nem todo mundo na periferia curte funk, nem todo mundo na periferia... tem várias pessoas na periferia que gostam de rock, enfim, somos múltiplos. Não tem um padrão pré-estabelecido. Obrigada. Você quer comentar a pergunta ou não? The question itself was so complex Yeah. that I would have to take time to think about it. And I think part of the beauty of where we are right now, this moment we're in right now, is a very interesting one. I haven't had enough time to think through the question, but one thing that I will say right now, for us as women, I think, or for us as Black people, coming together, like in spaces like these, maybe not in public spaces, but coming together in private space to like have conversations around our collective goals, our collective interests, to agree, to disagree, to disturb, to understand, to raise the question, to confront each other, you know what I mean, to be held accountable, to educate, to like be re-informed that which was misinformed. I think coming together through organizing, through collectives, I feel like a lot of power lies there. And we're in a very interesting moment. And actually the internet has been beautiful in allowing many of us, people who are on the periphery, people who would never have been seen or heard, have been able to use the internet to like, to find audience, to build and create community offline, which in turn became, online, which in turn became offline. And I think that there's a lot of power in that. Certo. Bom, eu acho que a gente chegou ao fim da nossa mesa por questões de horário. Temos mais uma pergunta? Ah, que bom. Então, ó, se a equipe autorizou, beleza. Desculpa, eu não estava olhando. Tá tranquilo. Então, reforçando o que a Cu acabou de falar, meu nome é Luísa e eu também trabalho com arte, sou cantora, compositora, e eu acho, primeiro lugar de tudo, muito importante vocês estarem aí em cima para mostrar para a gente que a possibilidade ela não fica só na televisão, ela está aqui, em primeiro lugar. Tá? E segundo, eu queria reforçar uma coisa, não é uma pergunta. A gente estava falando a respeito da Conceição Evaristo, que ela estava reclamando e falando que em muitos momentos ela é exaltada e quando ela volta para casa ou para o bairro dela, ela é tratada, enfim, da forma que ela é tratada, e isso acontece comigo em diversos ambientes, porque eu sou uma mulher preta, gorda e lésbica. Eu queria dizer que o mais importante é o que a gente está fazendo isso aqui agora, é conversar, é o afeto, é passar para o outro o quanto é importante esse respeito que precisa existir de pessoas não pretas, porque se a gente sofreu tanto, existe uma dívida que a gente já sabe qual é essa dívida. E essa dívida, ela só vai ser paga se essas pessoas cumprirem com a obrigação delas de olhar, de ouvir, de respeitar e de reaprender a conviver com a gente. É só isso. Obrigada. É isso, mana. Até pelo fato que o racismo não é um problema dos pretos, né? O racismo é um problema de quem não é preto, e as pessoas têm que saber lidar com isso. Não adianta ocupar os espaços como esse, de estar nos lugares onde todo mundo pensa parecido como nós, sendo que no domingo, lá com a sua família, você dá risada das piadas homofóbicas, transfóbicas, racistas, gordofóbicas da sua família. Né? O Brasil é esse mix essa mistura muito louca, né? Onde é o país onde mais se matam mulheres trans, mas é o país também onde mais se consome pornografia de mulheres trans. Então, não adianta ficar reproduzindo essas paradas aqui,
Só que quando você sai do seu ambiente, onde estão os seus iguais, com a sua família, com seus outros tipos de amigo, você reproduz tudo o que você é contra aqui quando a gente fala, né? E aí, mais uma vez, o racismo não é um problema nosso. O racismo é um problema de quem não é preto. E aí eu pergunto para cada pessoa que não é preta que está aqui, o que você está fazendo para poder garantir a manutenção da nossa vida? Não adianta ir lá, dar like, me seguir, falar que eu sou maravilhosa, mas o que você tem feito para garantir a manutenção da vida das pessoas pretas? Porque a gente morre todos os dias, seja pela bala perdida que sempre é endereçada para os nossos corpos, seja pela nossa autoestima, sempre alguém apontando o que a gente tem que fazer, os lugares onde a gente tem que deixar de existir. Então, o que vocês têm feito com isso? E aí é importante reproduzir essa pergunta em diversos espaços, diversos lugares, tá ligado? Porque senão a gente vai continuar falando sobre sempre as mesmas coisas, eu vou continuar reproduzindo, falando desse lugar de dor, onde eu queria só falar de amor, porque eu também sou amor, eu também sou natureza, eu também sou diversas coisas tão boas que eu não tenho nem tempo de apresentar e mostrar, porque o meu corpo, ele é atirado todos os dias, tá ligado? Todos os dias, em todos os espaços. Então, falar sobre nossas vivências é esse lugar também. O lugar de gerar incômodo, porque eu acredito que, através do incômodo, a gente consegue ter e obter mudanças, né? E praticar empatia também. Tenho certeza que todo mundo aqui conhece uma trabalhadora doméstica, todo mundo conhece um patrão e uma patroa. Se a gente não levar esse debate para esses espaços, ainda continuaremos no quartinho da empregada sendo a senzala moderna. E aí, até quando, né? Nós já estamos em 2019. O que chama de minoria, nós somos maioria. Somos 54% da população que se declara preta. Mas bem sabemos que somos bem mais desse número. Porque a política do embranquecimento foi algo que deu mega certo nesse país. Tem várias pessoas que são pretas que nem sabem que são pretas. Por isso que a gente é muito mais de 54%. E aí a gente tem que ocupar os lugares de fato. E esse lugar de fato que eu falo é o lugar de poder também. E aí, como que a gente está fazendo a nossa formação política na quebrada, na periferia, nos lugares onde a gente habita? Porque eu já faz um tempo que eu não voto em branco hétero, tá ligado? Eu quero votar em pessoas próximas de mim. E aí é importante a gente trazer esse diálogo para os lugares por onde a gente faz a transformação, por onde a gente passa, para poder escurecer essa política. Porque quando chegar no poder uma mulher preta e trans, vai estar bom para todo mundo. É isso. Arrasou. Bom, acho que a gente realmente estourou de horário. Eu queria agradecer, primeiro eu queria agradecer vocês pela generosidade de estar aqui, de dividir e de me deixar estar aqui com vocês, compartilhando dessas histórias. Queria agradecer ao público, que foi muito incrível. Obrigada pelos ouvidos atentos. Acho que esse exercício de escuta é muito massa. Então, obrigada a presença de cada um. Obrigada a toda a equipe da FLUP, que é sempre muito maravilhosa. Obrigada aos tradutores aqui da tradução simultânea, aos tradutores de Libra, pessoal da técnica, muito obrigada. Segue, a Preta Rara vai autografar o livro, eu não sei exatamente onde ainda. A programação aqui continua e amanhã tem show da CUA aqui no museu, então estão todos convidados. Obrigada, Flup. É isso. Assistem minha websérie lá no YouTube, Nossa Voz Ecoa. O conteúdo foi pensado para trabalhar nas escolas. Tem 10 episódios falando de diversos assuntos, entrevistando diversas pessoas. 98,9% são pessoas pretas, Djamila, Criolo, Érica Malunguinho e diversas outras pessoas, referências nossas aí. Nossa Voz Ecoa no YouTube. Compre meu livro, bebê. Eu, empregada doméstica, por aí. É nóis. Saudações africanas a todas as pessoas. Vamos fazer barulho? Aplaudir essa mesa maravilhosa, essas mulheres maravilhosas.